Meus caros, boa noite. Vamos rapidamente comentar, quase em tempo real, a comunicação social do Sr. Presidente da República, que acabou agora mesmo de ser transmitida nas TVs. E a seguir vem também a reação de André Ventura a esta mesma comunicação. Entretanto, eu vou dando os meus bitites, vou fazendo os meus comentários, enquanto um e outro prestam as suas declarações. Ora, vamos lá então começar com o nosso ainda Presidente da República e o que é que ele disse hoje mesmo na sua comunicação. Vamos lá então. Muito boa noite, portugueses. Um bom 2024 para todos vós, Muito obrigado, igualmente. civis, militares, forças de segurança, proteção civil e também cá dentro, nas regiões autónomas como no continente. Blá, 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 blá. Há um ano, eu disse-vos que 2023 poderia ser decisivo no mundo, na Europa e em Portugal. E foi. No mundo ficou claro que a guerra da Ucrânia está para durar. Ficou ainda claro que um antigo conflito, choque entre dois povos, ambos querendo a mesma terra, se convertia novamente em guerra aberta no Médio Oriente. Começa, portanto, com a política internacional. Ficou claro que a inflação descia, mas o crescimento não subia. Ficou claro que enquanto durarem as guerras e a lenta recuperação económica, os que mais sofrem são os mais pobres, mais dependentes, mais excluídos. Como sempre se soube desde o início desta guerra. Ficou claro que deveríamos estar todos atentos às eleições americanas de novembro, para percebermos como vai ser o tempo imediato no mundo. Bem, mas ele vindo com as eleições de novembro nos Estados Unidos, quando sabe que Trump já foi cortado em 2 estados, esta bucha é um bocadinho extemporânea. Nós temos que falar primeiro do que se passa em Portugal e não do que se passa nos Estados Unidos. Nas guerras, como na economia. Na Europa, ficou claro que o crescimento marca passo, mesmo nas sociedades mais fortes. Como também já se sabia, ia começar pela Alemanha, que está em recessão. Ficou claro que o egoísmo, o fechamento, a preocupação com a segurança ganharam adeptos, que querem uma União Europeia fortaleza distante do resto do mundo e até distante do resto da Europa. Meu caro, porque assim, é disso que depende o futuro daqueles povos e o nosso também, só que nós ainda não percebemos isso, somos um bocadinho mais lentos. Ficou claro que ainda assim a maioria entende que negar alargamentos e parcerias é pior do que fazê-las com preparação, bom senso e equilíbrio. Uma cuia para a Ucrânia entrar na União Europeia. Ficou claro que deveríamos estar todos atentos e motivados porque votamos nas eleições europeias. Coisa que em Portugal ninguém quer saber, está-se tudo a marimbar para as eleições europeias, que de todas é aquela que tem a maior taxa de fuga às eleições, de abstencionismo. Para essas eleições, para percebermos como vai ser o tempo imediato na Europa, no medo, como na abertura e na recuperação económica. Que tarda e que não vem, e pelos vistos a Inglaterra, o Reino Unido fez muito bem em pôr-se a milhas. Em Portugal, ficou claro que contas certas, maior crescimento e emprego, qualificação das pessoas, investimento e exportações são essenciais. Este foi o tempo de antena para António Costa. Mas ficou também claro que crescimento sem justiça social, isto é, sem redução da pobreza e das desigualdades entre pessoas e territórios, não é sustentável. Mas eu tenho que lembrar aqui ao Marcelo, mas foi o Marcelo que disse há 4 anos ou 5 anos que o sem-abrigo iam acabar em 2 anos. Foi o Marcelo que disse que todas as vítimas dos incêndios de 2017 iam ser indemnizadas brevemente, no ano seguinte. Foi o Marcelo que disse que a pobreza tinha que acabar, mas afinal de contas este partido não se chama socialista,
Então, um partido socialista é, afinal de contas, o partido que mais empobrece a população, é o partido que mais multiplica os pobres. Bem sabemos que o socialismo é amigo dos pobres, pois que os multiplica de ano para ano. Cada vez há mais pobres no regime socialista, é verdade. Mas será que só agora, ao fim de 8 anos, é que Marcelo percebeu que o socialismo é sinónimo de empobrecimento? Ficou claro que efetivo acesso à saúde, à educação, à habitação, à solidariedade social é uma peça-chave para que haja justiça social e crescimento. E não há. Só se esqueceu de dizer que não há saúde, não há justiça social, não há nada. Vivemos quase como num país do terceiro mundo neste preciso momento, com as urgências a aguardarem tipo 15 a 21 horas por uma pulseira amarela. As pessoas até morrem à fome lá dentro, não é? Se não morrerem da doença que trazem, morrem de certeza de outra que a apanharam, ou em último caso, de fome. Ficou claro que a administração pública e a justiça podem fazer a diferença nestes anos em que dispomos de fundos europeus irrepetíveis. Isto é o que interessa a todos, os fundos europeus irrepetíveis. Nós, os maiores subsídio-dependentes da Europa, sempre da mão estendida aos fundos europeus repetíveis ou irrepetíveis, como neste caso. Aqui ele tem razão, nunca mais ninguém nos dará tantos milhares de milhões que nós não vamos sequer aproveitar nem metade, mas mesmo assim nunca mais nos dará esses milhares. Ninguém na Europa nos dará esses milhares de milhões, simplesmente porque já perceberam que é tudo mal baratado, tudo mal gasto. E de uso urgente. Ficou claro que depois da legítima decisão pessoal de cessar funções, quem foi o segundo mais longo chefe do governo em democracia? Legítima decisão, é? Mesmo aqui a explicar que foi o Costa quem se demitiu e ninguém o demitiu a ele. Não foi vítima de nenhum truque palaciano, nenhum ataque, não foi vítima de coisa nenhuma, foi vítima apenas de estar a ser investigado e ele bem aproveitou isso para se pôr a milhas, tratar da vidinha dele que se faz tarde. E o mais longo neste século, deveríamos estar todos atentos e motivados para as eleições de março, para percebermos como vai ser o tempo imediato em Portugal. Quer dizer, depois de falar em tudo na Ucrânia, na Rússia, Israel, nas guerras e o diabo a 4 na Europa que está em recessão, agora é que se lembra das eleições. Vejam bem a prioridade que este homem tem naquela cabeça. Realmente há qualquer coisa aqui que não funciona bem. A nossa maior prioridade é a das eleições do dia 10 de março. Veio para aí em 6º ou 7º lugar neste discurso. Na avaliação como na escolha. Numa palavra, 2023 acabou com mais desafios e mais difíceis do que aqueles com que havia começado. Quer dizer, 2023 terminou pior do que começou. Como, aliás, o ano anterior e o anterior ainda e por aí fora. Temos vindo sempre a decrescer, temos vindo sempre a empobrecer. Em pobreza aumentamos, só que em qualidade de vida nós vamos diminuindo, como se sabe, desde que António Costa tomou o governo, não ganhou as eleições em 2015, como sabem, mas tomou o governo, e sim, num golpe palaciano nunca visto em Portugal. Mas a democracia nunca tem medo de dar a palavra ao povo e nisso se distingue da ditadura. Portugueses, 2024 irá ser largamente aquilo que os votantes em democracia quiserem. Mas para isso é preciso que vão votar. É preciso que não fiquem em casa, nem vão ao final da taça. É preciso ir votar mesmo. Em Portugal, em março. Na Europa, em junho. Na maior potência do mundo, em novembro. Nós não vamos votar na maior potência do mundo, só se forem os imigrantes que lá estiverem. E antes disso, em fevereiro, nos Açores. Que foi a primeira. Ou seja, a primeira eleição que nós temos nacional, embora regional, é a dos Açores, que é já em fevereiro, um mês antes, ou se calhar até menos de um mês antes das eleições legislativas. Um ano, afinal,
ainda mais decisivo do que o ano 2023. Porque no ano de 2023 nada se decidiu. E agora estou-me a lembrar da linha da Beira Alta. Vou falar sobre isso no meu próximo vídeo. Ninguém acredita. Aquilo foi inventado por Pedro Nuno Maserati, foi continuado por Galamba, deram-nos já 3 ou 4 datas para acabar e está parada em Mangualde. Percebem? E o país está aí igualzinho à linha da Beira Alta. Parou. Não parou em Mangualde, parou em todo lado. Não avança nada. É este o país que nós temos. De ano para ano, a única coisa que é diferente são os ordenados que se vão ganhando, cada vez são maiores para a classe política, e de resto é tudo igual. E que todos desejamos possa ser diferente de 2020 e 2021, com a pandemia. Aí a culpa foi da pandemia, não foi da morte temida, nem da avózinha Desgraça Freitas. De 2022 e 2023, com as guerras. Aqui não tivemos culpa nenhuma nas guerras, mas anunciámos que íamos dar 50 milhões à Ucrânia e o que lhe demos foi sucata e acho que mesmo assim ainda não a vieram buscar. Ou seja, possa ser finalmente de maior esperança no mundo, de maior esperança na Europa e também por isso de maior esperança entre nós. Bem, a maior esperança entre nós só se nos estivermos a referir ao mundo e à Europa, porque esperança entre nós, se olharmos só para o nosso país e para o socialismo que tivemos nos últimos 8 anos, não há nenhum lugar para haver esperança nenhuma, só se fôssemos completamente atrasados. Por simbólica coincidência, este é o ano do meio século da democracia em Portugal. Que ia dar umas boas dezenas, centenas de milhares de euros para meia dúzia de boys que depois tiveram azar de ir para ministros, ganharam menos e agora foram postos na rua. Há azares do diabo. Aquele boião Adão é mesmo um azarado. Há meio século, por esta altura, 1 de janeiro de 74, final de 73, em Portugal, as contas já não eram certas. O primeiro choque petrolífero abanava a economia. Então, mas espera lá, que culpa é que tinha o Marcelo Caetano disso? As contas não eram certas, porquê? Pelo primeiro choque petrolífero. Culpa teve o Marcelo disso. A situação em África degradava-se todos os dias rapidamente. Isto é um Marcelo a criticar outro que ainda por cima era padrinho. E os que emigravam ultrapassavam 1 milhão. Sim, e neste momento são 2 milhões a correr para 3. Há meio século, com censura e sem liberdade de organização e ação política. Porque agora não há censura e há liberdade de organização e ação política. Só que quem disser o que pensa é cortado nas redes sociais. Não há censura nenhuma agora. Não. Não era possível votar-se livremente. E agora é. Mas é enquanto o voto não for eletrónico, porque depois daí todos temos a liberdade de votar em quem quisermos, que o voto aparece onde o algoritmo quiser. E os que estavam recenseados para votar eram apenas 2 milhões em cerca de 10. Olha, e os que deram a maioria absoluta ao Costa foram 2,3 milhões. Poucos mais foram, passados 50 anos. E os votados, todos de um só partido, que se chamava Associação Política. Bom, aí é que é diferente. Agora há mais partidos e realmente esta de todas parece-me ser a única diferença de todo aquele cardápio que ele esteve agora aqui a desenrolar. Sabemos que o voto não é tudo, mas sem voto não há nem liberdade nem democracia. Nem taxos, mas neste caso ele tem razão. Tem que se votar, porque se ninguém votar estamos a falar de uma ditadura outra vez. Sabemos que todas as democracias, e também a nossa, são inacabadas, imperfeitas, desiguais, deveriam ser menos pobreza, menos injustiça, menos corrupção. Menos corrupção, muito bem, olha, esta palavra entrou no léxico. Se não fosse André Ventura, ninguém falava em corrupção. Eu sou do tempo, e foi apenas há 3 anos ou 4, em que a anterior Ministra da Justiça dizia que não havia corrupção em Portugal. Não havia nenhuma corrupção em Portugal, afinal de contas havia. André Ventura veio alertar para o facto da corrupção estar generalizada desde os pequenos negócios até aos maiores e agora já toda a gente percebe que há corrupção. Bem, o povo já tinha percebido
Quem fingia que não tinha percebido era a classe política, mas não há remédio. Agora até a classe política, a começar no Sr. Presidente da República, vem para as televisões falar daquilo que antigamente era proibido e não existia, que era a corrupção. Menos desilusão dos menos jovens, mais lugar para trabalhar e viver dos mais jovens. Pois, mas não há empregos. Um jovem que se licencia em Portugal tem que ir para o estrangeiro. Aqui vai ganhar 900 euros. São os tais 1000euristas. O que se espera e exige dos próximos 50 anos é muito mais do que aquilo que foi realizado naqueles que em 2024 terminam. Opa! Então isso é uma assunção de culpa da democracia. Ele acaba por culpar os 50 anos de democracia, também por causa da corrupção, de não se ter efetuado as reformas que se deviam ter efetuadas e do país não ter desenvolvido como toda a gente esperava. Tem toda a razão. Todos nós que estávamos vivos no 25 de Abril, já estávamos vivos, eu tinha 13 anos, todos nós estamos profundamente desiludidos com o rumo deste país e perfeitamente abismados com a riqueza da classe política. Isto é autenticamente um país de terceiro mundo. A classe política rouba, desvia, ganha, oferece-lhe milhões e milhões e milhões e o povo a contar tostões e tostões e tostões para chegar ao fim do mês. Até porque os tempos são e serão sempre mais rápidos, mais exigentes e mais difíceis. E o começo desses mais 50 anos é hoje, é agora, é já na vossa decisão sobre o rumo que quereis. Ora, aí está uma frase que valeu a pena. Estamos a ouvir o senhor há não sei quantos minutos e finalmente ele diz uma coisa que vale a pena ser ouvida. Para os Açores, para Portugal, para a Europa. Desde 1974, entre nós, é o povo e só o povo quem mais ordena. Isso é que é completamente falso. E o Zeca Afonso, se estivesse vivo, deitava as mãos à cabeça. Era o povo que devia ordenar, mas a classe política apodera-se dos votos do povo e dá-lhe descaminho e faz o contrário do que devia fazer. E o povo que devia progredir e devia enriquecer, devia ter uma vida progressivamente melhor, é ao contrário, tem uma vida progressivamente pior porque a classe política que se apoderou dos seus votos, daqueles que deviam mandar, mas não mandam nada, essa sim, essa está cada vez mais próspera, essa está cada vez mais rica e multimilionária. Isto foi o oposto aos ideais de Abril. Quem mais decide a pensar no seu futuro, a pensar no futuro de Portugal. Um bom 2024 e muito boa noite. Muito boa noite, com a voz até um pouco embargada no final, fazendo uma resenha rápida, foi de facto uma comunicação, nem é carne nem é peixe, a dizer o que se esperava que ele tivesse que dizer, que é, vão votar, não fiquem em casa, seus palonços, porque 50% de vocês ficam em casa no dia das eleições e depois passam 4 anos a queixarem-se de que as coisas correm mal e que o socialismo empobrece. Epá, tem bom remédio. No dia das eleições, eu vou recordar, é o dia 10 de março, em vez de ficarem em casa a ver o futebol, refastelados no sofá e a ver umas bejecas, vão votar. E depois já podem voltar para casa, já podem refastelar-se no sofá e já podem beber umas bejecas. E no final do dia vão ver que o socialismo, tendo sido derrotado, tem mais razões ainda para beberem ainda mais bejecas. Mas claro, a seguir não conduzam, telefonem uns aos outros, festejem à distância ou vão a pé. Ok? Estamos a pouco tempo de Portugal melhorar, realmente estamos. Porque também piorar seria muito difícil ou praticamente impossível. E agora vamos ouvir a reação de André Ventura a esta comunicação. Nem sei o que é de chamar a isto, mas sim, esta comunicação do Sr. Presidente da República. Vamos lá ouvir então André Ventura e a sua reação a esta comunicação. Muito boa noite. Eu gostava de ressalvar a simplicidade das palavras de Marcelo Rebelo de Sousa e também a sua eficácia. Marcelo Rebelo de Sousa deixa uma mensagem simples, que parece simples, e apelo ao voto, dizer votem, o país será o que vocês quiserem que seja, é importante participar para escolher o futuro e o futuro está nas vossas mãos. E isso parece simples, mas num país com uma elevadíssima taxa de abstenção e em que muitas vezes os portugueses se queixam, mas depois não vão votar, esta foi uma mensagem importantíssima do Presidente da República.
Ao mesmo tempo, o Presidente não passou uma mensagem neutra, do género, bom, escolham, façam o que quiserem e vamos ver o que é que isto dá. Não, o Presidente deixa claro que há 3 ou 4 áreas de intervenção que, se não forem lidadas, tratadas, o país ficará pior e é a qualidade da democracia que perderá. O combate à corrupção, à cabeça, a questão da saúde e as questões que têm afetado tanto a vida dos portugueses e o desenvolvimento do país que está a ser ultrapassado por outros. Portanto, Marcelo acaba por dizer o país será o que vocês quiserem, mas há aqui 3, 4 assuntos que, se os políticos não lidarem, é toda a democracia que perderá, sobretudo agora que vamos celebrar os 50 anos da democracia. É um juízo de autocrítica, mas também um juízo de crítica que o Presidente faz e que nos deve mobilizar a todos, sobretudo aos líderes políticos e aos partidos, para os grandes desafios destas eleições. Depois eu diria, só para terminar, ainda o seguinte: Marcelo não deixa passar em claro a narrativa de que vamos a eleições por qualquer fator externo ou qualquer ação dos partidos ou do Presidente da República. Exato. É por demissão do Sr. Primeiro-Ministro e por sua iniciativa. E esta mensagem é muito importante, porque marca o início, digamos assim, da contranarrativa que vai ser preciso estabelecer para não pensar que esta foi uma crise lançada ou pelos partidos, ou pela Assembleia, ou pelo Presidente da República. Que é o que está a acontecer neste preciso momento e já desde há 2 meses. Parece que a culpa é de toda a gente, menos de António Costa, que é uma vítima. Ou seja, lava-se a imagem de António Costa, que foi ele que se quis demitir. Nenhum de nós sabe porquê. Se ele souber, eu não sei. Se ele sabe, mas nós não sabemos. Até hoje não sabemos de que é que ele é acusado ou indiciado e, portanto, uma coisa é certa, foi ele que se quis demitir. Não foi nenhuma rasteira, nenhum golpe palaciano que lhe passaram. Portanto, eu diria que talvez tenha sido a mensagem mais curta de Marcelo nestes anos de mandato, do que me recordo. Talvez até mais simples do ponto de vista, digamos assim, semântico ou material, mas talvez venha a ser, no dia 10 de março veremos, a mensagem mais eficaz de sempre que o Presidente da República podia ter feito, sobretudo em período pré-eleitoral. Bom, vamos ver qual vai ser o resultado das eleições, ou melhor, antes disso vamos ver qual será o resultado das abstenções. Se realmente a abstenção diminuir, como eu acredito que vai acontecer, pois pelo que se vê nas ruas, meus caros, não há dúvida que há uma avalanche de gente, e jovem. Veio hoje a sondagem, jovens entre os 18 e os 34, mais de 25% aclamam Ventura, uma coisa inacreditável, se olharmos para o que se vê na televisão, mas é verdade também que os jovens não o veem em televisão. Portanto, desse lixo eles estão livres, não são contaminados pelas televisões que são todas de esquerda ou de extrema esquerda, podem decidir se querem ver uma televisão de esquerda ou se querem ver uma de extrema esquerda, podem decidir. Não podem haver nenhuma televisão hoje em dia que seja minimamente imparcial, a não ser a CMTV. E talvez por isso a CMTV já tenha ultrapassado a RTP. Mas não vamos entrar por aí, porque as coisas todas se encaixam, tudo tem a ver com tudo, isto anda tudo ligado, como diria alguém, e realmente esta onda avassaladora, ainda há pouco havia um comenteco na RTP3, salvo erro, a dizer que, bem, isto é um perigo, porque o Chega vai ter o dobro da votação que teve há 2 anos. Portanto, em 2 anos dobrou. Eu recordo que tivemos cerca de 7,5% de votos, em Viseu tive 7,9%, não chegou para ser eleito. E agora as intenções de votos não estão no dobro, não estão mais do dobro. Estão todas a dar os 15, tal, 16,2%, 17% e houve uma vez que já chegou a 18%. Portanto, é bastante mais do dobro. Caminhamos para 2,5 vezes a votação de há 2 anos. E isto contra a propaganda diária de todas as televisões que não se coíbem de dizer o pior possível do Chega, mentindo, manipulando, dizendo coisas inacreditáveis, como ainda ouvi hoje de manhã, que o Chega que era o maior perigo para a democracia, coisas deste género. Que é que um partido que tem cada vez mais adeptos, que cresce a uma velocidade exponencial, quando os outros baixam ou mantêm, o manter já é muito bom para o PSD, vejam bem, aquele que devia ser o partido líder da oposição, o maior partido da oposição, já fica satisfeito quando mantém, porque sondagem sim, sondagem não.
O PSD ainda consegue baixar, vejam as sondagens de ontem, é impressionante como é que o Montenegro consegue ficar abaixo, mas bastante abaixo, de um Pedro Nuno Maserati. É inacreditável, mas a verdade é esta, o povo não acredita nele, estas negociatas que ele tem feito com as câmaras ali à volta de Espinho, que eram todas clientes do seu escritório de advogados, também não ajudam, portanto negócios entre Montenegro enquanto profissional, obviamente, pode sempre dizer, mas um profissional, um advogado tem que lidar com todos os clientes, tem que receber todos os clientes, tudo certo, mas é estranho, é que há outros advogados que também existem, que também têm escritórios de advogados e são do PS, e a verdade é que as câmaras PS parece que preferem o advogado do PSD, vá-se lá saber porquê, e depois aquela construção daquela casa que a comunicação social fala em 500 mil euros, ele não vende aquilo por 3 milhões, de certeza absoluta, mesmo agora com esta bronca toda, ele não vende aquela casa por 3 milhões, como é que dizem que vale 500 mil? Bom, valia 500 mil, se calhar o casebre anterior, não é? Agora esta casa super moderna, com tudo quanto há, não, ele não vende isto por 3 milhões, portanto, como é que isto apareceu? Não sabe, mas não é nada benéfico para Montenegro e o povo percebe que, enfim, não posso avançar muito mais, mas percebe que as coisas não são claras. Portanto, meus caros, se calhar é por isso também que Montenegro não descola, que o PSD não descola, e quando ele diz que não vai governar se não ganhar, bom, então prepare já os chinelinhos, porque ele não vai ganhar. Não vai ganhar. E se não ganhar, não governa, mas o país tem que ter um governo. E, portanto, o que é que vai acontecer? Uma solução apenas. O PSD terá que arranjar alguém, naqueles 6 meses em que a Assembleia da República não pode ser dissolvida, vai ter que arranjar alguém que assuma o papel de Montenegro e que negocie com o Chega. Não tem outra hipótese nenhuma, meus caros amigos. Não tem outra hipótese nenhuma. Ou há negócio no bom sentido, negócio político entre o PSD e o Chega, ou não há governo. Ao contrário do que dizem, não é a esquerda que vai governar, não. A esquerda só vai governar se o PSD der de mão beijada uma abstenção ao PS. É como quem diz, toma lá e governa. Se o PSD votar contra, assim como o Chega fará, a esquerda nunca governa. Pois se a maioria for de direita, a esquerda nunca governará. Até nisso tentam enganar os portugueses, porque falam em moções de censura, emoções, não de desconfiança, nada disso, não é preciso nada disso, é só preciso que o orçamento não passa. Se a direita votar contra qualquer governo que apareça da esquerda, como é que a esquerda governa? Mas querem fazer de nós parvos, e todos os dias eu vejo comentecos de esquerda, obviamente, a tentar explicar ao povo que o Partido Socialista pode acabar por governar mesmo que não ganhe as eleições. É inacreditável, só governa se o Partido Social Democrata, se o PSD quiser. Nada tem a ver com o Chega. O Chega votará sempre contra todo e qualquer socialismo que há 8 anos nos vem empobrecendo ano após ano e vamos caindo ano após ano no ranking dos países da Europa, sendo ultrapassados por toda a gente, em que o último país foi a Roménia. Imaginem. E ficamos por aqui. Um grande abraço e até amanhã.